Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite. Estamos ao vivo. Vão dizendo pra mim como é que tá o áudio aí, como é que tá a imagem, se tá travando. Vi que a Gabi tá aqui. Que bom, Gabi, que você conseguiu assistir. Conseguiu estar aqui para assistir. Deixa eu botar vocês aqui no chat para eu poder ver. Ellen. Ai, ai. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Tá bom a imagem? A Stephanie falou que tá ótimo. A imagem, o som. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Ellen, Gabi. A live de hoje eu preparei ela com muito carinho, né? Preparei, fiz ela toda bonitinha, fiz até um PDFzinho pra gente poder acompanhar, né? Pra vocês poderem fazer um exercício. E ela ficou muito legal, então eu tô muito animada pra fazer a live de hoje. E, bem, eu vou começar me apresentando. Eu sei que algumas pessoas já me acompanham, eu sei que tem minhas amigas aqui. Muito obrigada, meninas, por me acompanharem, por me apoiarem, né? Mas tem gente que não conhece, não me conhece muito bem, que alguém que chegou novo aqui. Então, o meu nome é Jennifer, eu sou mãe da Alice, de 3 anos. Eu tenho um Instagram que é @montessoridalice. Tenho um canal no YouTube que também é Montessori da Alice e eu falo sobre Montessori para famílias. Eu venho aí simplificando o método para famílias e eu venho simplificando o método para famílias, mostrando para as famílias que é possível a gente fazer Montessori em casa, que é possível a gente viver Montessori em casa sem ser num ambiente de escola. Né? Na live de hoje nós vamos falar sobre o poder da observação. Nós vamos conversar sobre a importância. E quem recebeu o PDF, eu disponibilizei o PDF lá no grupo. Se alguém não recebeu, não conseguiu pegar ou algo do tipo, depois me chama no privado, me avisa que eu vou enviar para vocês o PDF. Eu imprimi ele aqui, ó, para eu poder acompanhar e ir guiando aqui vocês de como que vai ser feito esse exercício de observação, tá? Eu quero começar falando sobre a importância da observação dentro do método Montessori, né? E aí eu coloquei aqui no PDF para vocês, eu coloquei um pouquinho sobre a importância da observação. Né? Então eu vou ler aqui um pouquinho, que é: quando você observa a sua criança, você está conhecendo melhor as necessidades dela, você está conhecendo sobre ela. Na correria do dia a dia, muitas coisas passam despercebidas. Tirar esse tempo para observar a sua criança significa que você está parando para observar os detalhes. Eu sei que a gente tem um dia a dia muito corrido. Eu sei que às vezes as coisas acontecem assim, quando a gente for ver, o dia já acabou, né? E a gente não conseguiu parar para observar aquela criança com cuidado que ela deveria ter sido observada. E às vezes não é por culpa nossa, como eu falei, o dia passa assim e quando a gente vai ver, sabe, já acabou e a gente não observou e a gente não entendeu, sabe, o porquê de muitas coisas terem acontecido com aquela criança durante o dia. Eu anotei aqui também uma frase de Maria Montessori, que é: se considerássemos como absoluta e urgente necessidade os cuidados com a criança, prestaríamos um grande serviço à humanidade. Então, Maria Montessori, ela disse, né, que se a gente desse urgência a esses cuidados, né, que a gente estaria prestando um grande serviço à humanidade. E a importância da observação é isso. O que é, né, essa importância? Cuidado. A observação é um cuidado que a gente tem com a criança, né? A gente para perceber aquela criança. Então, a observação é um ato de carinho, é um ato de amor, é cuidado, é cuidar,
né? Porque quando a gente para prestar atenção na criança, para olhar para a criança, a gente está ali conhecendo a criança, né? Quando a gente observa, a gente está dando atenção e a gente está cuidando dessa criança. A Stephanie comentou aqui, a observar nós oferecemos... sumiu aqui. Voltou. A observar nós oferecemos aquilo que a criança precisa e não o que queremos. Exatamente, Stephanie. É isso, sabe? Quando a gente observa, por que observar? Pra gente conhecer a criança. Pra gente conhecer, pra gente saber o que entregar para aquela criança. O que acontece muitas vezes é que a gente, às vezes, vê uma atividade muito bonita na internet, em alguma rede social, em algum lugar, e a gente fala, nossa, eu vou fazer essa atividade com a minha criança. Podem me contar se já aconteceu com vocês isso. Vou fazer essa atividade aqui pra minha criança, nossa, ela vai amar, é linda, olha que não sei o que. Você vai lá, monta a atividade toda bonitinha, chega na hora, ou a criança nem olha pra atividade, ou a criança brinca ali, dá uma mexidinha assim na atividade e logo sai. Por quê? A atividade era legal? Era, mas aquilo dali era o que você queria fazer. Aquilo dali, às vezes, ou estava muito difícil para aquela criança, ou estava muito fácil para aquela criança, então ela olhou e falou, isso daqui não está dentro da minha necessidade, sabe? Então, por isso que acontece. Essa é a importância da observação, para a gente conhecer a necessidade da nossa criança. Eu também já fiz um vídeo lá no meu Instagram, falando sobre a importância de usar a tabela dos períodos sensíveis com observação, porque a gente às vezes acha que só a tabela de períodos sensíveis vai ajudar a gente, que é só a gente chegar lá, minha criança está no período sensível da ordem, vou procurar a atividade de período sensível da ordem, pega lá qualquer uma e dá para a criança. Gente, não é assim. Não tem como fazer isso porque acontece isso que eu falei pra vocês. A criança, ou aquilo tá muito fácil pra criança, ou aquilo tá muito difícil pra criança, né? Tá muito desafiador pra criança, não é o momento pra aquilo, mesmo que seja dentro de um período sensível que ela está. Então a gente tem que parar pra observar, pra poder conhecer essa criança e ver o que ela precisa dentro do período sensível que ela está. Qual é a necessidade dela dentro daquele período sensível, né? Eu tô olhando ali porque eu anotei os tópicos para eu não esquecer. Quando a gente vai dar um presente para alguém, por exemplo, o que a gente faz? A gente não para perceber o que essa pessoa tem, né? Nossa, se a gente não conhece a pessoa, a gente procura conhecer a pessoa. Normalmente os adultos podem falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né, tal. Mas se a gente quer fazer uma surpresa, se a gente quer dar um presente e tudo, a gente normalmente não quer contar. A gente, né, quer dar um presente surpresa. Oi Marília, boa noite, bem-vinda na live. E aí, o que a gente faz? A gente passa a observar essa pessoa. A gente vai observar, parar pra pensar, o que tamanho será que essa pessoa veste, né? O que serve para aquela pessoa? O que tá faltando para aquela pessoa? A gente começa a notar, nossa, aquela pessoa, eu nunca vi ela usando tal coisa. Olha, eu tô vendo ela usando essa coisa aqui. Então, pra gente dar um presente, pra gente entregar uma coisa, a gente não para notar o que a pessoa tá usando, o que a pessoa gosta, que cor que a pessoa gosta, né? O que ela tá precisando. Às vezes a gente olha assim, poxa, eu vi que fulana não tem isso daqui, eu acho que ela tá precisando disso daqui, então eu vou dar isso de presente pra ela. A mesma coisa com a criança. A gente tem que observar a nossa criança pra descobrir o que essa criança precisa, né? Qual é a necessidade dessa criança? Não só necessidade de desenvolvimento interno, às vezes é no ambiente, no que a criança precisa no ambiente. E isso eu vou me aprofundar daqui a pouco quando a gente começar a olhar o PDF que eu separei para vocês, tá? Quero falar outra coisa também. A observação na sala de aula é bem diferente da observação em casa, né? E eu sei que tem bastante pessoas que eu vi lá no grupo que são dessa área da pedagogia. Eu vi que tem até uma que era assistente não, que ela era guia Montessori. Eu não consigo falar assim com tanta... como é que eu posso dizer? Eu não tenho tanta informação
necessária para falar sobre a observação dentro da sala de aula. Eu estou fazendo um curso de formação de assistente, né? Formação de educadora assistente montessoriana, eu estou ainda nesse processo, então eu não posso falar assim bem específico para vocês. Mas a gente é nítido que tem uma diferença muito grande. Montessori para sala de aula e Montessori para casa tem um abismo muito grande. Por quê? A relação de aluno e professor é diferente de uma relação de mãe ou pai e criança, né? A sala de aula tem uma estrutura totalmente diferente da estrutura de casa, tem uma rotina totalmente diferente da rotina de casa. As observações na sala de aula vão ser diferentes. E o que a gente pode fazer? Pegar alguns exemplos de observação de dentro da sala de aula e trazer para casa, né? E é isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho estudado. Eu tenho estudado as salas de aula, eu tenho estudado Montessori para as escolas, para trazer para casa, para trazer para nossa realidade, né? Então tem essa diferença muito grande, tá? Não adianta a gente querer fazer uma observação igual sala de aula, porque não tem como. Como é que eu posso dizer? Outro assunto, não é bem essa palavra, não tá vindo a palavra agora. Mas são coisas totalmente diferentes, tá? E a observação para dentro de casa, eu sei que a gente, como eu falei, tem a correria do dia a dia, então não é que nenhum professor que ele já tá ali com aquela coisa de sentar e observar. O professor já tem aquilo de sentar, o guia, né, tem aquilo de sentar ali para observar as crianças, ele já tem esse dever, essa coisa. A gente em casa, como mãe, como pai, né, como cuidador, a gente tem outras obrigações. Muita gente está trabalhando de casa agora. Eu, por exemplo, trabalho de casa, eu tenho as coisas de casa para fazer. Então a gente tem uma rotina diferente, a gente tem uma ligação diferente com a nossa criança, né? E na sala de aula tem outras crianças. Em casa, nem sempre, às vezes, no meu caso, por exemplo, só tem a lista de criança. Tem gente que tem 2 crianças, tem gente que tem mais. Mas não é que nem uma sala de aula que tem, sei lá, 30 crianças, 20 crianças, 40 crianças, né? Então tem essa diferença, tá? E aí eu vou falar pra vocês, vou pegar aqui a segunda parte da apostila e eu vou começar a acompanhar ela. Depois, quando vocês estiverem com calma, vocês olharem a apostila de vocês, vocês vão entender. Apostila, PDF de vocês vão entender. Aqui eu tô falando como você fazer. Eu fiz essa apostila pra vocês fazerem assim. Hoje já não dá mais tempo da gente observar as crianças, porque a maioria já vai estar dormindo e tudo. Mas eu quero que você amanhã tire um tempinho para poder observar a sua criança. A ideia é que você observe a sua criança amanhã, durante o dia. E no sábado, nós vamos ter outra live. E na outra live, eu vou pegar essas anotações de vocês. Fiquem à vontade para me enviar essas anotações. Eu esqueci de tirar Desculpa, gente. Eu esqueci de botar aqui no modo para não entrar notificação. A Stephanie falou que são os mesmos princípios, mas são objetivos diferentes. Isso, Stephanie, com certeza. Geisa chegou, falou: oi, cheguei, mas minha internet tá horrível, talvez eu suma. Tudo bem, essa live vai ficar salva, tá, gente? Essa live vai ficar salva para vocês assistirem depois. Não se preocupem caso vocês caiam ou aconteça algo do tipo, tá? Então, voltando, eu vou fazer outra live no sábado. E aí, se vocês fizerem esse exercício, no próximo sábado eu vou dar uma olhada nas anotações de vocês e a gente vai conversar aqui sobre como foi a experiência de vocês. Aí eu comento um pouco das anotações que vocês fizeram, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz para vocês fazerem amanhã, observar a criança de vocês amanhã durante o dia, né? Mas eu deixei até uma diquinha no final. Se você quiser fazer isso por 2 semanas, seria bem legal, porque aí você consegue realmente trabalhar a observação, consegue realmente perceber o que a sua criança precisa, tá? Mas pra gente poder depois ler juntas e eu poder ajudar vocês de alguma forma, seria legal se vocês observassem a criança de vocês amanhã, tá bom? Então vamos lá. Separem um bloquinho
Amanhã vocês vão lá, peguem um bloquinho que seja... O legal é que seja pequenininho, uma caneta que você possa ficar andando pela casa, sabe? Você vai lavar alguma coisa, você passou ali, olhou sua criança, você anota. Se você puder, tira uns de 15 a 20 minutos, umas 2 vezes por dia. Se seu dia tiver corrido, com muita agitação, tenta tirar esses 15 a 20 minutos para poder observar a sua criança, né? E aí, eu vou dizer o que vocês vão observar, tá bom? E aí você vai anotando nesse bloquinho, né, o que você observou da sua criança. Ou das suas crianças, caso vocês tenham mais de uma, né? Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. Não, é isso. Você vai observar a sua criança e vai anotar. Ah, Jennifer, não tem bloquinho, não dá pra ficar andando com bloquinho, sei lá. Gente, pega uma folha de papel, o que vocês tiverem por perto para anotar. É importante que vocês anotem, porque senão a gente esquece, e é legal a gente fazer essa comparação depois que eu falei para vocês. A Jéssica chegou também. Boa noite, Jéssica. Pegou esse bloquinho, o papel, o que for, se tiver um quadro também para você anotar rapidinho, gente, o que for prático para vocês, tá? Que eu sei que no dia a dia tem que ser coisa prática pra gente, porque é corrido, faz comida, atende a criança, faz outra coisa, quem tem marido atende o marido, faz não sei o quê. Então tem que ser uma coisa prática, um lugar para você anotar prático. E aí, o que você vai anotar? Jéssica, ótimo. Era isso que eu queria. Eu tinha pensado antes, quando eu tava estudando sobre o roteiro aqui, o que eu ia falar, eu pensei no bloco de celular, que a gente tá sempre com o celular na mão, né? E aí eu falei, não, o celular é uma dica aqui. A Jéssica me lembrou, eu tinha esquecido de anotar, a Jéssica me lembrou. Gente, bloco de celular, a gente tá sempre com o celular na mão. E que é uma coisa mais prática ainda, quando você coloca a voz lá pra você, em vez de você digitar, você falar. Porque aí você não precisa parar pra digitar, sabe? Aí você observa e faz a anotação ali por voz. Deixa eu só... Pronto, voltei. Isso, gente, bloco de nota do celular. Gente, eu fui mexer aqui, a coisa tinha bugado, eu fui mexer, eu caí. Ó que maravilha. Vê se voltou aí de boa, mas eu consegui repassar o link de novo. Vamos ver se o pessoal consegue entrar pra gente poder retomar da onde eu parei. Eu fui futucar aqui, tava bugando, aí eu fui mexer aqui, caiu tudo. Mas vamos voltar lá, deixa o pessoal entrar. De onde que eu tava falando? Da observação, né, de onde anotar. E aí eu ia dizer pra vocês ia começar a dizer pra vocês como fazer essa observação, né? Falei, então, observar a criança de 15 a 20 minutos, umas 2 vezes por dia. Se você puder observar mais, observe mais, tá? Lembrei, a gente tava falando sobre anotar no celular, né? A gente estava falando sobre usar o bloco de nota do celular, e sim, é uma ótima ideia. Pode fazer com voz também, pega aquela função de tipo, criar texto por voz, e aí você fala, tipo, Alice tá mostrando interesse em tal brinquedo, em tal objeto. E aí o negócio já vai lá escrever. Isso vai ser muito mais prático do que anotar no papel. Então, assim, gente, é adaptar, sabe? A gente tem que fazer anotações, a gente tem que e a gente vai adaptando para nossa realidade, porque a gente tem ali no dia a dia o que vai funcionar para realidade de cada um, tá? E é assim que a gente vai fazendo a adaptação. E é por isso que eu gosto de pegar a Montessori da sala de aula e trazer para casa, porque é isso, a gente vai fazendo adaptações com as coisas que a gente tem ali no momento, né? Então, vamos lá, eu vou começar a mostrar para vocês como que vocês vão fazer as observações, tá? Na apostila, gente, eu cismei com o nome apostila. No PDF que eu mandei pra vocês, não sei se tá refletindo aí. No PDF que eu mandei pra vocês, tem os tópicos do que vocês têm que observar. Porque a gente sempre fica na dúvida, eu vou observar, mas eu vou observar o quê?
né? A gente que tá no começo, o pessoal que tá no começo aí aprendendo sobre como fazer, fica meio perdido. Então eu coloquei algumas coisas para vocês observarem, pra ficar mais fácil, pra vocês irem pegando jeito. Depois, quando vocês pegarem jeito, vocês vão ver que vocês não vão precisar disso daqui, sabe? Vocês já vão saber o que anotar direitinho. Tá, você tá lá com a sua criança, no momento que você tirou pra fazer a observação, observou alguma coisa, o que você vai observar? A primeira coisa que eu botei aqui é observe os brinquedos que ela mais usa, né? Então, você vai observar, por exemplo, aquele brinquedo que sempre fica pelo meio da casa, né? Sempre que a gente vai em algum canto, a gente guarda, a gente olha, o brinquedo já tá lá de novo. A gente vai, tropeça num brinquedo. É um brinquedo que os brinquedos que a criança tá sempre pegando, é um brinquedo que tá sempre ali pela casa na sua vista. Então, se você vê a sua criança com algum brinquedo constantemente, aí você anota aqui. Fulana, Alice brinca com tal brinquedo. Alice tá interessada em tal coisa, sabe? Perdão. Deixa eu ver se eu ativei o chat aqui. Ativei. Acho que o pessoal não conseguiu voltar pra live. Será que eles conseguiram acessar o link novo que eu coloquei? Bem, eu vou retomar. Qualquer coisa eles assistem de novo depois. Observe os objetos. Aí a segunda coisa eu coloquei: observe os objetos de interesse da criança. A gente tá cansada de saber que quando a gente dá alguma coisa pra criança, a criança dificilmente vai direto no brinquedo. Ela vai o quê? Na caixa, ela vai nos controles que tem em casa, ela vai num objeto que tem na cozinha, na sala. Então ela tá sempre buscando objetos. E aí você vai anotar aqui os objetos de interesse. Tá travado aí? Stephanie falou que travou, vê se voltou aí. Marília disse que tá ok o som, a imagem, tá travando. Como é que tá aí? Hoje tá. Qualquer coisa eu refaço essa live outro dia, gente, se estiver bem ruim. Tá normal, tranquilo. Ó, meu produtor ali, minha equipe falou que tá ok, tá tranquilo, som e imagem. Então vou continuar. E aí, nessa parte de observe os objetos de interesse da criança, o que você vai fazer? Você vai olhar os objetos que a sua criança tá pegando durante o dia. Você tá lá fazendo alguma coisa, você olhou, Vanessa falou que tá ok também. Obrigada, gente. Aí a sua criança passou, sei lá, com uma colher na mão. Você vai lá, anota. Pegou a colher, brincou com uma colher, né? E aqui embaixo tem logo, observe os movimentos. Então, de repente, a criança pegou a colher e ela tá batucando a colher. Ou ela tá jogando a colher. Ou ela pegou alguma coisa, tá jogando, né? Ou o movimento pode ser do corpo. Um movimento, uma coordenação motora grossa. De repente, a criança tá pulando. Minha criança cismou de pular de cima do sofá. A Alice estava fazendo isso bastante. Então você vai anotar isso. Então durante o dia você passou, viu sua criança pulando do sofá. Aí você vai anotar. Alice pulou do sofá, né? Você coloca lá, pulou do sofá. Ou então, tem se interessado por dançar. Tem se interessado por, sabe, fazer. A Alice estava com aquela dancinha cabeça, ombro, joelho e pé. Ela ficou repetindo isso 1000 vezes. Então isso é uma coisa que você anota aqui também, né? Aí vamos lá para outra página. Observe o comportamento. Esse aqui é bem interessante, eu vou parar aqui para falar um pouquinho. Observe o comportamento. Essa é a parte que a gente tanto espera, né? Porque às vezes a gente, como eu falei, na correria do dia a dia, as coisas vão acontecendo e a criança tem algum comportamento desafiador que a gente acha, fica assim, gente, o que aconteceu com essa criança? Não sei o que aconteceu, por que essa criança tá assim, eu não tô entendendo. E é para isso que serve a observação, tá? Para você anotar tudo aqui e depois você perceber. Então, se você viu, poxa, eu vi que a minha criança teve um comportamento... minha criança ficou muito irritada antes do banho. Ou então minha criança estava muito irritada e ela ainda não tinha tomado banho. Aí você vai anotar aqui.
ficou irritada antes do banho, ficou irritada depois do banho, ou, sabe, estava bem chorosa antes de dormir, estava chorosa e ainda não tinha dormido, sabe? Você vai anotando essas partes do comportamento. E aí depois, lá na frente, você vai ver que de repente tem você vai ver não, que de repente não, vai ter um sentido ali. Você vai começar a notar, você vai começar a ficar mais sensível. O seu olhar também vai ficar mais sensível, tá, gente? De começo a gente não vai conseguir anotar muito bem, mas quanto mais a gente praticar, mais a gente observar, mais você vai entender o comportamento da sua criança. Então você vai julgar menos, você vai conhecer. Lembra que eu falei lá no começo que a observação, ela é conhecer a criança. Então quando você anotar, você vai perceber melhor o porquê dos comportamentos, o porquê às vezes sua criança chorou tanto naquele dia, por que ela estava tão agitada naquele dia, ou porque ela teve um comportamento super tranquilo naquele dia, ela estava normalizada e equilibrada naquele dia, tá? Outra coisa é observar os interesses da criança. E aí, gente, isso fica bem assim, livre para vocês colocarem o interesse de qualquer coisa possível. Então, de repente, em ambiente, você nota que a sua criança tem se interessado bastante por certos ambientes, por exemplo, a cozinha. Você notou que a sua criança tá gostando muito de ficar na cozinha, tá frequentando bastante a cozinha, ou de repente ela tá ficando bastante no quarto, mexendo nas coisas do quarto. Então é o interesse, a criança tá interessada em tal ambiente, você pode anotar aqui. A criança tá mostrando interesse em carrinhos, a criança tá mostrando interesse em cores, a criança tá mostrando interesse em dinossauros, planetas e, gente, aí vai, bola, sabe, N coisas. Falo tanto que... Então, você vai observando a sua criança e vai anotando os interesses dela, tá bom? Depois que você fez todas essas anotações, que é a ideia... Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Não. Depois que você fizer todas essas observações, a gente vai no sábado conversar sobre essas observações que você fez. E aí eu vou te ajudar a preparar de acordo com a necessidade da sua criança, tá? Eu vou fazer isso aqui amanhã também, eu vou observar a Alice, vou fazer minhas próprias anotações, para depois eu vir aqui também falar como que eu fiz as minhas anotações. Então, no sábado, assistam a live do sábado, tá? Façam suas anotações, tragam suas anotações. Se vocês quiserem conversar comigo também lá no grupo, eu vou deixar o grupo aberto, quem estiver participando do grupo, né? Se quiser me chamar no privado também para conversar, pode me chamar, que eu vou auxiliar ali. Se ficou alguma dúvida referente como fazer essa observação, se você fez alguma observação e quer ir conversar comigo também, eu tô disponível, tá bom? Aí eu vou fazer essa observação, vou anotar aqui nos tópicos. Kátia falou que perdeu a parte do que é para observar. Kátia, eu vou te explicar, tá bom? É porque a gente começou a live e aí a live caiu, eu tive que voltar, a gente teve que retomar tudo, mas tudo bem. Eu deixei lá no grupo um PDF com isso daqui, que tá tudo explicadinho, separadinho. Alice batendo na porta. Tudo separadinho pra você, Kátia, do que observar. Eu deixei tudo separadinho do que observar, tá? E aí, você vai fazer as anotações da sua criança, né? Aí cada tópico aqui tem observar os brinquedos que a sua criança mais usa, os interesses, objetos de interesse da criança, os movimentos que a sua criança tem feito durante o dia, né? O comportamento e os interesses no geral, o ambiente, em coisas específicas, tá? Aí esse aqui é mais livre para vocês escreverem algo que você notou assim com mais... Como é que eu posso dizer? Algo mais detalhado, tá? E aí você vai anotar tudinho amanhã, você observa a sua criança. Gente, o tempo que vocês puderem observar vai ser ótimo, tá? Quanto mais informações vocês conseguirem colocar, mais legal vai ser.
E aí, aqui no final, eu deixei uma dica também. Gente, qualquer idade. Nath perguntou se era só para os pequenos. Não, qualquer idade, tá? Essa observação, eu falei lá no começo, é pra gente conhecer a criança. Isso serve, eu acho que até pra adultos também, tá? Se vocês quiserem fazer com o marido de vocês e começar a anotar, ó, as ideias. É pra gente conhecer as necessidades da outra pessoa, então no caso das crianças, né? Aqui a gente tá falando sobre Montessori, então a gente tá focado mais nas crianças. Então essas anotações é pra gente conhecer as necessidades da criança, e depois que a gente anotar, fizer todas essas anotações, nós vamos perceber qual é a necessidade da criança, e é isso que a gente vai conversar na próxima live. Então vocês vão anotar, e através dessas anotações, eu deixei lá no final também, se vocês puderem anotar, deixa eu ver, aqui não tá. Se vocês puderem anotar os dados de vocês no PDF, ou depois, como eu falei, se quiserem me mandar no privado também não tem problema. E aí eu vou vir na live, eu vou juntar essas informações, anotações que vocês fizeram, e aí eu vou lendo e eu vou dizendo pra vocês mais ou menos como é que vai funcionar essa entrega pra criança, né? Essa entrega depois de você observou, e aí você vai juntar tudo e vai entregar ali o que a sua criança precisa dentro do desenvolvimento dela, né? Então pra isso que vai servir essa observação. E aí nós vamos resolver isso na próxima live, tá bom? Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, me responda. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aí no chat pra eu responder vocês, que eu acho que eu já expliquei tudo. Se alguém chegou depois e nessa doideira de cair a live, me digam aí que eu respondo vocês aqui agora, se ficou faltando algo, porque eu acho que eu já falei tudo, né? Eu falei também sobre essas observações que a gente vai fazer amanhã pra gente poder discutir no sábado. Mas isso daqui, gente, o legal é que vocês façam, que você faça por 2 semanas, mais ou menos, porque aí você vai ter uma gama maior pra poder observar. Né, você vai ter um conjunto de coisas maior para você poder observar e comparar. Então, de repente, na primeira semana aconteceu uma série de coisas que na segunda semana não aconteceu, né? Ou então aconteceu alguma coisa ali, outra ali, mudou uma coisa, ou então permaneceu tudo igual, sabe? Então, o legal é isso, fazer essa comparação, né? Fazer essa observação durante 2 semanas. Porque aí você consegue observar melhor, com mais cuidado, você também já vai estar treinando, então observando ali todo dia. O ideal é todo dia, 2 vezes por dia, de 15 a 20 minutos, tá? Esse é o que seria legal, 2 semanas, 2 vezes por dia, de 15 a 20 minutos. Para você ter ali uma base legal do que a sua criança está precisando, para você conseguir acumular bastante anotações da necessidade da sua criança, tá? Das suas crianças, caso vocês tenham várias crianças, né? Então, gente, é isso. Eu perguntei se alguém tinha uma pergunta, o pessoal não falou nada, então acho que, deixa eu ver se eu deixei passar alguma aqui. Eu tô até com medo de mexer aqui, né, e a live cair de novo. Acho que o pessoal não tem dúvidas. Não deixei passar nenhuma, não. Então, é isso, gente. Muito, muito obrigada por participarem. Desculpa pela live ter caído. Eu tava falando tranquilo e de repente bugou aqui. Eu fui mexer, bugou mais ainda. Mas tudo bem, né? Essa live vai ficar salva, tá? Até o fim lá do grupo, de quem estiver participando do grupo, vai ficar salva. E vocês vão poder ver essa live depois com calma. E como eu falei, se quiserem me chamar no privado, se quiserem me chamar no grupo, pra poder conversar sobre alguma dúvida, ou se alguém aí não conseguiu abrir o PDF, teve algum problema,
só me chamar, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês façam essa atividade amanhã, que vocês observem a criança de vocês amanhã, e eu espero muito a gente poder conversar sobre isso. Eu tô animada e quero muito ver as observações que vocês fizeram das crianças de vocês. A próxima live seria no mesmo horário, vai ser no mesmo horário, sábado que vem, às 8 horas, tá bom? No mesmo horário, pra gente poder conversar, e aí eu vou olhar essas observações que vocês fizeram, tá? Pra gente poder discutir sobre, pra gente poder falar sobre, e eu conseguir falar pra vocês o que seria legal aí vocês entregarem pra criança de vocês, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigada por assistirem. A Marília falou que a minha filha começou a gaguejar. Por que será? Marília, tem muita coisa, tá? É difícil eu falar assim, é tal coisa, sabe? Porque envolve muita coisa. Essa observação, de repente, você, na parte de comportamento... Não, tudo bem, sem problemas, né? Não tem problema nenhum. Não sei o assunto. Mas essa parte, na verdade, tá? Se você observar essa parte, faz essa parte de observação. E no comportamento, tenta anotar qual é o momento que ela tem feito isso, sabe? A minha ou a minha filha ou a da Marília? Pode ser, tem isso da idade, se for da Marília, pode ser isso da idade, mas você observando também, de repente é só em alguns momentos, sabe? E aí, anotando, fazendo anotação disso, é por isso tão importante observar. Fazendo anotação disso, você vai conseguir perceber quais são os momentos que ela tem gaguejado mais, quais são os momentos que ela tem apresentado isso. De repente é no momento de estresse, de repente é um momento isolado, ou é constante, sabe? É um momento que ela tá cansada, é um momento que ela tá nervosa, irritada, né? Tem essa coisa de idade, né, de ter fases, da criança querer falar. A Alice ficou um pouquinho com isso e eu percebi que ela queria falar, né? Era isso, ela, no caso da Alice... ela ela teve um pouquinho disso, já parou. E eu notei que era isso, ela queria falar, sabe? Ela queria falar muito rápido, e aí quando ela... Sabe aquela coisa de aprender, a criança tá aí, né, nos seus 3 anos e 2 para 3 anos, na época que ela tava com isso, e a criança quer falar, ela quer expressar tudo, então eu me enrolo às vezes, porque eu falo muito rápido, eu falo muito. Então acontece comigo das vezes, né, dar uma travada. Imagine com a criança, né, que é mais sensível, que tá ali ainda em desenvolvimento, então muitas vezes pode acontecer, a criança só quer falar, entendeu? Não é nada assim tão grave, né? Às vezes é só sede de se expressar, sabe? Então, faz essa observação, nota isso e vai anotando, e aí na próxima live, de repente, a gente viu através dessa observação, a gente pode ver o que é, né? De repente é até isso que eu falei, é só sede de querer falar mesmo, de querer se expressar, só conhecimento mesmo que ela quer passar, quer se comunicar, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada. Tem mais alguma pergunta? Falei obrigada 1000 vezes. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Se não tiverem, eu já vou encerrar a live para não ficar muito tarde pra gente, pra vocês, no caso. Gente, então é isso. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Muito obrigada por assistirem. Eu espero vocês aqui no sábado, tá bom? Então, ó, um beijo e até a próxima. Muito obrigada.